Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Digamos que hoje, para mim, como alfrecense da terra, é com orgulho que chegamos o dia de fazer ainda a apresentação da monografia de Alferes. Portanto, o professor José Rosa Sampaio não consegue estar presente, infelizmente, por saúde, mas há pouco falei com ele e transmitiu uma boa notícia, é que, à partida, amanhã terá aula. Portanto, não conseguiu estar connosco e pediu à sua professora, doutora Maria João Duarte, que fizesse a apresentação do livro por ele. Entretanto, ele mandou uma mensagem para as pessoas que estavam presentes e eu passo a ler. Não me sendo possível estar presente na apresentação do livro Monografia de Alferes, por motivos de saúde, quero aqui deixar os meus cumprimentos aos membros da mesa, na pessoa da professora doutora Maria João Raminhos Duarte e do Presidente da Junta, o Dr. Américo Tal também estava aqui incluído, mas ele ainda não consegui contactar. Cumprimento também meus familiares, amigos e todos os presentes, aos quais agradeço por aqui estarem, neste dia especial para a freguesia de Alferes e para mim. Convosco fica este meu trabalho, um dos frutos da minha pesquisa e de muitos anos sobre o Monchique e as suas freguesias, acreditando que ele possa ser um importante contributo para a história local. Portanto, Lisboa, 29 de 4 de 2019, José Rosa Sampaio. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a Junta de Freguesia do Alferes, aqui na pessoa do seu Presidente, engenheiro José Pereira Gonçalves, e elogiar o facto de ter dado à estampa o livro que agora se publica, Monografia do Alferes, Conselho de Monchique, a sua gente e os seus encantos. O convite que me foi dirigido pelo autor para prefaciar esta obra e que muito me honrou, e é para mim um privilégio estar aqui no Alferes a apresentar este valioso trabalho de um amigo e colega de longa data que, pelas razões conhecidas, não pode estar presente. E cumprimentar o povo do Alferes e os presentes que se associaram a este emblemático dia de 1º de maio, um dia cheio de festa e de emoção, eu diria mesmo de comoção, para aqueles que seguem a vida e a obra de José Rosa Sampaio. Bom, passemos ao que nos trouxe aqui. Eu, como investigador e como historiador, acredito na impossibilidade de fazer a história de um país sem se fazer a história das suas localidades, das suas gentes, e nesse campo o 25 de Abril marca de facto um ponto de viragem na historiografia portuguesa, porque se até aí as narrativas historiográficas centravam-se no nacional, era importante estudar o país, após 25 de Abril assistiu-se à abertura de um vasto campo de investigação historiográfica que integrou finalmente a mais-valia da história local, não só pela sua inovação metodológica, mas principalmente pelo seu contributo imprescindível à construção histórica nacional. E o Algarve tem na sua historiografia contemporânea uma tradição monográfica notável. Todos nós ouvimos falar da Ataíde de Oliveira, que nos deixou 11 monografias de um valor inestimável para a memória histórica dos algarvios. Mas ele não é o único, ele vai ter muitos seguidores ao longo do século XX e depois no livro, se quiserem saber mais, agradeço que vejam o prefácio, onde lá está uma resenha de todos os autores que se dedicaram ao Algarve e ao estudo das suas localidades. De facto, muitos historiadores do Algarve, como agora, alçaram no seu conjunto parcelarmente as suas terras, as suas gentes, à categoria central da análise histórica, conferindo uma nova densidade ao estudo dos agentes e dos fatores constitutivos das experiências humanas nesta região, a mais meridional do país. Deste modo, aqueles que julgavam ou que olhavam a história local com desdém, porque julgavam que a sua escolha implicava uma simplificação do número de variantes e a diminuição dos aspectos do espectro social, enganaram-se redondamente. Pois os estudos locais e regionais, trabalhando com as diferenças e as particularidades, permitem, nas comparações com o nacional ou o transnacional, romper com estereótipos historiográficos e criar um verdadeiro fresco da ação dos homens, neste caso no Algarve e no Alferes, uma região assimétrica e simultaneamente periférica e cosmopolita. E é neste âmbito que se destaca o labor de José Rosa Sampaio, que em prolíferos e profícuos estudos tem fixado a memória das gentes do Parlamento de Algarvio, incidindo sobre os concelhos de Monchique, Portimão e Silves,
além de uma extensa bibliografia sobre eventos, personalidades relevantes e património. Neste caso, a monografia do Alferce, Concelho de Monchique, as suas gentes e seus encantos, é essencialmente um repositório do passado e do presente da freguesia de Alferce, sem esquecer os acontecimentos da história nacional que influíram neste espaço e nas suas circunstâncias, identificando os elementos que singularizam o concelho e esta freguesia. O autor caracteriza exaustivamente o Alferce, o pano de fundo da narrativa histórica, ao qual podemos seguir a evolução da sua ruralidade, abrangendo a arqueologia, o desenvolvimento do espaço povoado, os fatores económicos e demográficos, o atribulado século XX, a regeneração, a República, o Estado Novo, e peço desculpa que isto dos tablets tem destas. Os tempos democráticos que José Rosa Sampaio descreve minuciosamente, integrando episódios pitorescos veiculados pela memória do povo e pela tradição oral do Alferce. A mesa abundantíssima de fontes diversas que o autor reuniu e tão diligentemente corrigiu constitui, por assim dizer, uma verdadeira enciclopédia do Alferce, com dados valiosíssimos para o estudo da história local e também para a memória coletiva do concelho e da região. Este livro tem como objetivo retratar a freguesia do Alferce através da sua memória escrita e oral, utilizando fotografias e imagens como fonte de pesquisa e como documento histórico no processo da reconstituição de lugares, das comunidades, das atividades económicas, dos edifícios, da ocupação de espaço, da relação íntima do seu mundo rural e das suas tradições, crenças e costumes, permitindo a recuperação de cenários que hoje se encontram modificados pela passagem do tempo ou então que já desapareceram. Além da sistematização dos dados, o autor apresenta documentos inéditos, por vezes únicos, resgatados do seu acervo fabuloso arquivo bibliográfico e fotográfico dele próprio. E isto é produto da intertextualidade da sua vasta produção na investigação história local. Caríssimos, José Rosa Sampaio abre-nos uma janela através do qual podemos seguir os tempos que trouxeram prosperidade e declínio ao Alferce, traduzindo-os em termos económicos, culturais e populacionais, bem como a sua cultura e património identitário. Deste modo, o quadro natural do Alferce, a sua fauna, a sua flora, os sítios termais da Fornalha e Malhada Quente, as indústrias, as artes, os ofícios, as ocupações tradicionais, a organização político-administrativa, a toponímia, as famílias, a heráldica, a educação, a sociedade, a economia, o associativismo, o património construído e a sua arquitetura não foram esquecidas. Do esquecimento e olvido, José Rosa Sampaio resgata simultaneamente o património imaterial do Alferce, os costumes, as tradições religiosas e profanas, o traje tradicional, o cancioneiro, as lendas, a gastronomia, na qual a festa da matança do porco se adivinha como uma prática ancestral de feição comunitária e agregadora de várias memórias e práticas ritualizadas. A monografia que aqui se apresenta é um espelho de uma intrincada rede de significados que se nos revela, dando-nos pistas através dos documentos reunidos e das imagens que nos transportam aos modos de ser e de agir do contexto tentado, permitindo-nos expandir o entendimento e a visualizar o encanto do Alferce e das suas gentes. Este tipo de análise torna-se particularmente relevante porque a análise histórica e a interpretação dos elementos das imagens complementam outros esforços para resgatar a vida cotidiana das gentes do Alferce. Meus amigos, eu penso como prefaciadora e como apresentadora que este livro ilustra a alma do Alferce ao longo dos tempos e é para o seu autor, José Rosa Sampaio, o resultado desse desejo. O progresso deste mundo rural, aqui retratado, assenta, sem dúvida, para o futuro, na eliminação do seu isolamento e na luta contra a desertificação agravada pelos incêndios pretéritos. À semelhança de toda a região, a freguesia do Alferce está hoje no limiar de uma mudança imparável, pelo que o seu futuro dependerá das escolhas que o Alferce vier a fazer. Tal como outrora, José Rosa Sampaio ensina-nos que o futuro desenvolvimento desta freguesia está dependente da dimensão que os habitantes do Alferce estiverem dispostos a sonhar e para o qual este livro pretende contribuir, pois a sua missão vai muito para além da história, cumpre a cidadania.
Nos nossos dias, importa compreender e avaliar a importância da memória do Alferce neste livro aqui retratado, esta memória que a preserva, e fruir da inspiração que lhes dá o seu lugar para a construção de projetos futuros. Como amiga, admiradora e beneficiária da obra de José Rosa Sampaio, fiquei muito honrada pelo seu convite para apresentar este livro, esperando que esta minha apresentação tenha feito justiça ao seu magnífico trabalho, ao povo e à terra do Alferce. Muito obrigada.